Olá, pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades que foram solicitadas para que vocês fizessem e em seguida a gente vai continuar falando aí do campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Agora a gente vai ver o campo magnético gerado por uma corrente elétrica em uma espira condutora e depois em um solenoide, ok? Então vamos lá para a correção das atividades. Na questão 2 aí do livro de vocês, livro Conexões com a Física, perguntava o seguinte aí: como você pode imantar a ponta de uma chave de fenda? Explique como você testaria a magnetização produzida e de que maneira se explica a natureza desse fenômeno. Pessoal, então para imantar um objeto, existem duas formas. Uma das formas é sempre pegar um ímã e atritar ele, esfregando sempre no mesmo sentido dos seus polos. E também outra forma de se imantar é colocar o ímã na extremidade da chave, mantendo em contato com o ímã, ou imerso em uma região entre seus polos por algum tempo. A imantação ela pode ser verificada aproximando a ponta da chave de fenda de objetos de ferro, verificando se há atração, ok? A questão 4 pede para explicar, né? Explique o porquê uma tesoura de costura atrai pequenos alfinetes que estejam perto dela, mas não exerce nenhuma influência sobre os carretéis e linhas finas de plástico ou de madeira. Então a tesoura, né, ela atrai os alfinetes porque eles são constituídos de um material ferromagnético. Então, se a tesoura ela está imantada, significa que seus domínios magnéticos estão alinhados, então ela tem o poder aí, né, de atrair materiais ferromagnéticos. Já o carrossel e a linha de plástico ou madeira, ele é formado por um material paramagnético, então que tem uma imantação improvável, então não sofre nenhuma influência da tesoura, ok? E a questão 5? Na questão 5, fala que suponha 3 barras retangulares de metal aparentemente idênticas, x, y, KL e ZW. Então, vamos desenhar essas 3 barras aqui. Então, tem 3 barras. Uma é XY, a outra é KL e uma terceira ZW. Ok? Colocando as barras próximas umas das outras, verifica-se que a extremidade X atrai tanto a extremidade K quanto a L. Então, nós temos a X aqui e ela atrai tanto K e L. Então, se X atrai tanto K e L, significa que essa barra aqui, ela não é um ímã, certo? Porque se ela fosse ímã, ela teria um polo norte e um polo sul. Assim, se X fosse norte, atrairia o sul e repeliria o norte dessa barra. Então, logo de cara a gente vê que a barra KL, ela não é o ímã, ela pode ser um material aí ferromagnético, ela não é um ímã, ok? A extremidade Y atrai tanto K quanto L. Nós já vimos que a K e L não é um ímã. E a extremidade X atrai a extremidade Z e repele a W. Olha só, se ela atrai um e repele o outro, significa que ela é um polo magnético. Então, significa que o Z
as barras X, Y e Z e W são ímãs, ok? Elas estão imantadas. E KL não é um ímã, tranquilo? Pessoal, então vamos agora continuar aí, como eu disse anteriormente no início da aula, vamos começar aí com o campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Então, nós vimos que quando um campo magnético ele entra em contato, ele está próximo de um condutor percorrido por uma corrente elétrica, ele sofre influências, ok? Então, que existe uma relação entre corrente elétrica e campo magnético. Nós vimos esse campo magnético, ele pode ser representado como círculos concêntricos, como representado aí nessa figura. Então, nós temos uma corrente de intensidade I, que aponta para a direita, e aí nós podemos, com a regra da mão direita, então você vai pegar a sua mão direita, você coloca no sentido da corrente, então para determinar, então os demais dedos eles vão representar essas linhas de campo magnético, que são essas circunferências aí concêntricas, ok? Em azul. Então, nós vimos que o campo magnético produzido por uma corrente elétrica, denotado de B, pode ser calculado da seguinte forma. Então, em um fio retilíneo, como foi mostrado anteriormente, o campo magnético ele pode ser calculado através dessa equação, que diz que B é igual à constante de permeabilidade magnética no vácuo, que é esse μ0, que vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, vezes a intensidade de corrente elétrica, dividido por 2π vezes R. Então, B nós temos o campo magnético, a unidade de medida de campo magnético é Tesla, ok? I, intensidade de corrente elétrica, ampere, e R é a distância ao fio. Esse R aí também, em algumas literaturas, ele é representado pela letra D, de distância, ok? Lembrando que essa distância, ela necessita estar em metros. Então, se está em centímetros, é necessário transformar ela para metros. Pessoal, então agora nós vamos ver como calcular o campo magnético gerado por uma espira condutora, ok? Então, a espira condutora é como se você pegasse um fio retilíneo e dobrasse ele na forma aí de uma circunferência. Então, o campo magnético em uma espira condutora é a constante de permeabilidade magnética no vácuo, vezes a intensidade da corrente elétrica, dividido por 2R, onde esse R é o raio da espira, ok? Lembrando que as mesmas unidades de medida para as grandezas, campo magnético representado pela letra B aí é Tesla, intensidade de corrente elétrica ampere, e o raio é em metros, ok? Vamos ver também o campo magnético em um solenoide. Então, solenoides são fontes de campo magnético formado por enrolados de fios condutores, espaçados uniformemente, concêntricos e formado de um cilindro de raio constante. Então, observe aí que eu coloquei uma ilustração aí de um solenoide para vocês, ok? Quando percorridos por uma corrente elétrica, eles passam a funcionar como eletroímãs, produzindo um campo magnético constante em seu interior. A intensidade do campo magnético produzido nos solenoides é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica, como nós vimos nos demais casos, ok? E inversamente proporcional a L, que é o comprimento do solenoide, ok? Então, nós temos aí a equação, né? Que o campo magnético é igual a constante de permeabilidade vezes N, que é o número de enrolamentos,
vezes I, que é a intensidade de corrente elétrica, dividido por L, que é o comprimento do solenoide. Beleza? Pessoal, agora nós vamos fazer uns exemplos do que nós vimos. Então, no primeiro exemplo, ele vai pedir para desenhar o vetor campo magnético B no ponto P de cada um dos casos abaixo. Então, observe aí que nós temos duas espiras. Pessoal, quando nós tínhamos um fio retilíneo, para determinar o sentido do campo magnético, nós utilizávamos a mão direita, ok? A regra da mão direita, onde o meu polegar ele ia no sentido da corrente e os demais dedos indicavam o campo magnético. Para uma espira circular, nós iremos fazer o contrário, ok? Agora, os demais dedos, os 4 dedos aqui, ó, eles vão no sentido da corrente elétrica e o dedão, ele vai indicar se está entrando ou se está saindo. No primeiro caso, na letra A, nós vamos colocar os demais dedos, olha só, demais dedos no sentido da corrente elétrica, então nós temos que o dedão está apontando para o computador, ele está entrando. Aí, na letra B, saindo, ou seja, sempre em uma espira, sempre que estiver em sentido horário, significa que o campo magnético vai ser entrando e no sentido anti-horário, saindo. Lembrando das simbologias que a gente utiliza. Se está entrando, é a bolinha com um X. Se está saindo, é a bolinha com um pingo. Entrando vai ser a bundinha da seta. Saindo é a pontinha da seta. Você só vai ver um pinguinho, ok? Pessoal, nós vamos fazer mais um exemplo, ok? Então, vamos lá. Na figura abaixo, temos a representação de uma espira circular de raio R, percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I. Então, ele pediu para considerar aí a constante de permeabilidade magnética no vácuo igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metros por amperes. Então, suponha que o diâmetro dessa esfera seja igual a 6πm, 6π metros, e a corrente seja igual a 9 amperes. E ele pediu aí para responder. Então, o diâmetro, o que é o diâmetro? Ele é o comprimento total aqui dessa esfera, ok? Na letra A, ele pede para calcular o raio dessa espira em metros. Não há necessidade de substituir o valor numérico de π. Então, se o diâmetro é de 6π, o raio é a metade, do diâmetro. Então, vai ser 3π, ok? Então, 3π metros de raio. No próximo exercício, ele pede para calcular a intensidade do campo magnético no centro da espira. Para calcular a intensidade do campo magnético no centro da espira, nós precisamos utilizar essa equaçãozinha que nós vimos anteriormente. Campo magnético é igual a constante de permeabilidade, que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a intensidade da corrente elétrica, dividido por 2 vezes o raio. Então, vamos pegar e substituir os valores. Observe aqui, pessoal. Vamos simplificar isso daqui para facilitar a nossa vida. Eu tenho um π aqui, vamos cortar. Eu tenho um 4 aqui, corto com 2 aqui, vai sobrar 2. Então, aqui vai sobrar o quê? Campo magnético é igual... aqui sobrou um 2, então, 2 vezes 9, 18... vezes 10 elevado a menos 7 dividido... Sobrou 3 aqui, Então, vai ficar 3, cortou o π.
Então, nós temos quanto que é 18 dividido por 3. Então, 18 por 3 vai dar aí 6, ok? Então, vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, ok? Então, viu que é praticamente, basicamente, o mesmo mecanismo que a gente utilizava para fazer os cálculos, né, no condutor, no fio retilíneo, os mesmos que nós utilizamos aqui, nesse caso, com exceção que muda aí a equação. No fio retilíneo, nós tínhamos um 2π embaixo, e agora nós temos só o 2, ok? Mas a constante é a mesma, vezes a intensidade da corrente elétrica dividido por 2 vezes R, que antes a gente calculava a distância do ponto P ao fio retilíneo, agora nós estamos calculando, né, esse R aí é o raio da espira, ok, pessoal? Então, observando, né, que quanto maior a intensidade da corrente elétrica, maior é o campo magnético gerado por ela. Também, quanto maior é o raio, menor é o campo magnético, ou seja, o raio da espira e o campo magnético são grandezas inversamente proporcionais, ok? E nós vemos aí que depende da constante, né, de permeabilidade do meio, que no caso nós utilizamos o vácuo, beleza? Então, vamos falar aí também sobre o campo magnético terrestre. Então, o campo magnético terrestre origina-se do movimento relativo ao núcleo e à crosta terrestre, uma vez que essas estruturas giram em diferentes velocidades. A presença de íons no conteúdo magnético do núcleo terrestre e na rotação dão origem a um campo magnético tridimensional, como representado aí na figura, que perpassa todo o planeta e protege a nossa atmosfera, fazendo com que ela não seja varrida pelas partículas emitidas pelo Sol, conhecidas como vento solar. A interação entre as partículas e o campo magnético terrestre dá as auroras boreais, polares, ok? Como aí mostra nas ilustrações, nas fotografias que eu coloquei aí para vocês. As linhas de campo magnético da Terra emanam de uma região próxima ao polo sul geográfico e o mesmo acontece com o polo sul magnético. E as linhas de campo, em que as linhas de campo magnético elas emergem. Os polos magnéticos e geográficos não coincidem devido ao plano de rotação da Terra, que é diferente do plano formado pela linha do Equador, que vocês viram lá na geografia, ok? Então, essa figura aí ilustra essas linhas de campo magnético da Terra, ok? Então, isso daí é só a título de curiosidade mesmo, né? Que vocês vão ver isso daí, muitas informações relacionadas. Então, é isso, pessoal. Qualquer coisa, estou à disposição. Tenham uma boa aula, tenham boas provas. Em caso de dúvida, procure o professor, nós estamos à disposição. Não esqueça de colocar o nome na frequência no grupo e também comentar no vídeo. É necessário que vocês assistam o vídeo inteiro, certinho? Então, beijos, fiquem com Deus.